Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos é um documento oficial do Ministério da Saúde alinhado ao Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. Ele traz recomendações e informações importantes sobre alimentação de crianças nos 2 primeiros anos de vida, com o objetivo de promover saúde, crescimento, desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial. A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, especialmente nos primeiros anos, que são decisivos para o crescimento e desenvolvimento e para a formação de hábitos alimentares para a manutenção da saúde. Apesar de a prática da amamentação ter aumentado no Brasil, a sua duração ainda é menor do que a recomendada. 2 em cada 3 crianças menores de 6 meses já receberam outro tipo de leite, sobretudo o leite de vaca, frequentemente acrescido de alguma farinha e açúcar. E somente 1 em cada 3 crianças continua recebendo leite materno até os 2 anos de idade. Com a chegada da criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre a alimentação. A família e todas as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para a criança crescer feliz e com saúde. O que é recomendado para essa idade? Como e com quem, com que frequência ela deve ser alimentada, até quando ela pode mamar no peito, quais os alimentos ela pode comer. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos traz as recomendações e as informações sobre como alimentar a criança e para promover o seu crescimento e desenvolvimento e favorecer a sua saúde. Como o Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos é muito extenso, eu vou passar para vocês apenas algumas informações. Vamos falar sobre aleitamento materno. O leite materno é o primeiro alimento. O leite materno é único e inigualável e a amamentação promove saúde e afeto para a mãe e para a criança. Todo leite materno é adequado, possui calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, água e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e o desenvolvimento adequado das crianças. O leite materno nunca é fraco. Para complementar os nutrientes do leite materno, é importante expor a criança ao sol diariamente. Esse é o principal estímulo para a produção de vitamina D, que é importante para a formação dos ossos pelo organismo. Recomenda-se que a criança seja amamentada desde a primeira hora de vida e sempre que quiser mamar. A quantidade de leite produzida pela mulher depende principalmente de quanto a criança mama. Mais mamadas, mais leite, mais saúde. É importante evitar práticas prejudiciais à amamentação, como oferecer chupeta e mamadeira à criança, fumar
ingerir bebidas alcoólicas e usar medicamentos por conta própria. O posicionamento e a pega adequados são importantes para proteger o mamilo e para prevenir principais dificuldades da amamentação. O ideal é descobrir, junto com a criança, as posições mais confortáveis. Para problemas na amamentação, do tipo bico rachado, a mama empedrada, dor para amamentar, sensação de produzir pouco leite, é importante não utilizar receitas caseiras ou medicamentos sem a orientação de profissionais da saúde. Uma fase muito importante é a fase que a criança começa a conhecer novos alimentos. A partir de 6 meses, além do leite materno, outros alimentos devem fazer parte das refeições da criança. É importante oferecer uma alimentação variada, equilibrada e saborosa e respeitar as suas tradições. Os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação da criança e de toda a família. A comida feita em casa deve ser composta de preparações culinárias que são receitas caseiras feitas principalmente com alimentos in natura ou minimamente processados e temperadas com ingredientes culinários processados. O consumo excessivo de alimentos processados também está relacionado a doenças do coração, hipertensão, diabetes, obesidade e câncer. Esses alimentos podem ser consumidos em pequenas quantidades por adultos, mas somente alguns dos alimentos processados podem fazer parte da alimentação de crianças, como pães com farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal, e queijos. Os alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos à criança e devem ser evitados pelos adultos. Agora vamos falar sobre a alimentação de acordo com a faixa etária da criança. Alimentação a partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses, o leite materno deve ser mantido. Novos alimentos devem ser oferecidos e uma diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros deve ser apresentada à criança. Uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o desenvolvimento da criança. A relação da criança com a comida leva tempo para ser construída, exigindo que os cuidadores tenham atenção e paciência. Comer junto, com satisfação, elogiando a comida, incentiva a criança a comer e a gostar de comer. É desaconselhável oferecer recompensas pelo consumo de alimentos que a criança não gosta ou escondê-los no prato embaixo de outras comidas. Durante a refeição, a atenção da criança deve estar voltada para aquele momento. Outro aspecto importante ligado ao uso dos equipamentos eletrônicos é a exposição da criança à propaganda de alimentos ultraprocessados. Eu vou falar agora alguns pontos que devemos ter atenção. Existem produtos chamados compostos lácteos que não devem ser confundidos com fórmulas infantis
nem com leite de vaca integral. Eles são produzidos com uma mistura de leite, no mínimo 51%, e outros ingredientes lácteos ou não lácteos, e contém açúcar e aditivos alimentares. Água. A água é um alimento essencial para hidratar a criança. Ela deve ser dada a partir do momento em que novos alimentos, além do leite materno, são oferecidos. No início, a criança deverá receber a comida amassada com o garfo. Em seguida, deve-se evoluir para alimentos picados em pedaços, raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los. Também podem ser oferecidos alimentos macios em pedaços grandes, para que ela pegue com a mão e leve à boca. Quando ela já estiver um pouquinho maior, a criança pode comer a comida da família, cortando-se os pedaços grandes quando necessário. Não ofereça preparações líquidas e nem use liquidificador, mixer ou peneira. A consistência adequada é aquela que não escorre da colher, que é firme e que dá trabalho para mastigar, ajudando no desenvolvimento da face, dos ossos da cabeça, colaborando para a respiração adequada e o aprendizado da mastigação. A quantidade de alimentos oferecida aumenta com o tempo. Quando a criança começa a comer outros alimentos, costuma aceitar pouca quantidade, o que pode gerar ansiedade na família. É preciso respeitar o tempo e a individualidade da criança. Enquanto ela estiver passando por essa fase, o leite materno ainda é o alimento principal. As experiências com novos sabores, cheiros, texturas durante o início da oferta de alimentos, principalmente no primeiro ano de vida, ajudam a criança a ter uma alimentação variada no futuro. O açúcar não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. Nos 2 primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar. Branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. O consumo precoce de açúcar aumenta a chance de ganho de peso excessivo durante a infância. Além disso, o consumo de açúcar pode provocar placa bacteriana entre os dentes e cárie. Apesar de o mel ser um produto natural, não é recomendado oferecer esse alimento à criança menor de 2 anos. O mel, além de conter os mesmos componentes do açúcar, ainda há risco de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo, que causa sintomas gastrointestinais e neurológicos. Nem sempre a criança aceita o alimento na primeira vez que é oferecido. Algumas crianças precisam provar mais de 8 vezes um alimento para gostar dele. Combinando e variando os alimentos por refeição e durante a semana, a diversidade da alimentação ajuda na construção de uma alimentação adequada e saudável, com oferta de diferentes nutrientes e contribui para a prevenção das deficiências,
como a deficiência de vitamina A e a anemia. A alimentação da criança entre 1 e 2 anos de idade. Grandes mudanças ocorrem a partir de 1 ano. Uma delas é a redução na velocidade do ganho de peso. A criança, ela também aprende a andar e fica bastante curiosa com o ambiente ao seu redor. Isso faz com que a hora da refeição e os alimentos se tornem menos interessantes. Novos dentes surgem e a capacidade de triturar os alimentos mais sólidos fica ainda mais desenvolvida. Nessa fase, é comum a família achar que a criança não está comendo direito e fica preocupada com isso. Nessa idade, aumenta a interação das crianças na creche, em festas e em passeios. Nessas ocasiões, é comum o contato com guloseimas, como doces, balas, pirulitos e chocolate. Para evitar a oferta de açúcar e alimentos ultraprocessados, uma boa estratégia é levar de casa opções como uma fruta ou outro alimento de que a criança goste. A criança completou 2 anos. E agora? É comum ocorrer certa diminuição de apetite. Nessa idade, ela também começa a se interessar mais pelo que acontece no ambiente, se distrai brincando. A quantidade de alimentos que a criança consegue comer ainda é pequena. Os horários de refeições podem ser os mesmos praticados pela família. Nenhum alimento ou bebida, exceto água, deve ser consumido nos intervalos para não prejudicar a aceitação do almoço ou do jantar. A criança precisa estar com fome para aceitar as refeições em quantidades adequadas. A forma de cuidar e de oferecer a refeição pode ajudar ou dificultar o aprendizado da alimentação. Mesmo crianças que comiam de tudo podem começar a recusar alguns alimentos ao completarem 2 anos de idade. Os legumes e verduras devem ser colocados no prato da criança, no almoço e no jantar, mesmo que ela rejeite e diga que não vai comer. Variar as formas de preparo e de apresentação pode ser uma boa estratégia para aumentar a aceitação desses alimentos. Estimule a criança colocando-a para comer junto da família e fazendo um prato somente para ela, deixando-a livre para segurar os alimentos e os utensílios, variando as formas de apresentação dos alimentos. Um prato bonito, colorido, cheiroso e saboroso motiva a criança a comer, interagindo com ela e dizendo sempre o nome dos alimentos que ela está comendo, dedicando tempo e paciência aos momentos de refeição da criança, parabenizando, elogiando o consumo de alimentos e das refeições. Evite atitudes como forçar a criança a comer, oferecer atrativos como TV, celular, tablet enquanto a criança come, utilizar aparelhos eletrônicos enquanto oferece a comida à criança, alimentar a criança enquanto ela anda e brinca pela casa, esconder alimentos que a criança não gosta em preparações. Evite dizer frases do tipo: se você raspar o prato todo, vai ganhar a sobremesa. Vou ficar tão triste se você não comer. Se você não comer, não vai brincar.
Por favor, só mais uma colherzinha. Fique atento aos sinais de fome e de saciedade da criança. Para finalizar, o guia apresenta os 12 passos para uma alimentação saudável. Vamos a eles. Primeiro, amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses. 2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. 3. Oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. 5. Não oferecer açúcar, nem preparações ou produtos que contenham açúcar para a criança até os 2 anos de idade. 6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. 7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. 8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. 9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. 10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. 11. Oferecer para a criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa. 12. Proteger a criança da publicidade de alimentos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima!